Olá, Paz do Senhor Jesus. Eu sou a Vaniele e hoje eu vim contar um relato sobre frieza espiritual. Vim contar para vocês como é que acontece, quais são as causas, como são os sintomas e o que fazer para que nós possamos nos aproximar de Deus. A frieza espiritual ela tem vários motivos, várias causas, vários sintomas. E o primeiro deles, é o amor, o primeiro amor que se esfria. A gente não sente mais a vontade de ir para a casa do Senhor, a gente não sente mais a vontade de orar, a gente não sente mais vontade de buscar a Deus. E o primeiro amor, é a primeira paixão, que a gente sente vontade de ir para a casa do Senhor, a gente sente vontade de fazer a obra, a gente sente vontade de fazer tudo para Deus, para agradar a Deus. E quando isso vai diminuindo, a gente tem que descobrir como é que isso está acontecendo, por que está acontecendo. Eu vim contar um relato para vocês que aconteceu comigo. Dificilmente, eu pensei que o meu primeiro amor ele iria se esfriar. E aconteceu que ele esfriou. Eu comecei a me distanciar de Deus. Eu comecei a não ler mais a Bíblia. Eu comecei a me isolar das pessoas. Eu não conversava mais com os irmãos das igrejas. Assim que eu ia para a igreja, quando eu voltava, eu já, só dava paz do Senhor e vinha embora para casa. Eu não orava mais, eu comecei a diminuir o tempo de oração, de falar com Deus. Eu já não jejuava mais com aquele fervor de jejuar a Deus. E isso veio causando um distanciamento entre mim e aquele que eu achei, que eu pensava que eu nunca ia perder o primeiro amor. E eu acabei perdendo. E eu tô tentando, de todas as formas possíveis, voltar ao primeiro amor. É muito difícil, não vou mentir pra vocês. É difícil voltar ao primeiro amor. A gente vai deixando de lado muitas coisas, né? E eu tenho uma pequena dificuldade em relação a orar, né? Então eu tenho tentado orar o máximo suficiente para mim ter um momento de intimidade com Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus, né? E como eu já disse, o primeiro amor ele se foi. Então eu tô tentando voltar com ele de novo, Mateus, como eu já disse, fala que o amor de muitos vai se esfriar por causa da iniquidade. E realmente isso é verdade, Nos últimos tempos, o que a gente vem vendo de amor se esfriando, de pessoas que vêm perdendo o primeiro amor em Cristo, que ele vai desistindo de fazer a obra de Deus. E é muito difícil, E com exemplos práticos, eu venho dizer para vocês que a gente tem uma constância, uma disciplina espiritual, que é difícil, eu sei, é muito difícil a gente ter a disciplina espiritual, porque ninguém gosta de orar, ninguém gosta de jejuar, ninguém gosta de ler. Gente, isso é real, a gente não gosta de ler, a gente não gosta de orar. Mas para que a gente possa ter uma intimidade com Deus, a gente precisa orar mais, jejuar mais, se consagrar, tirar um tempo só para o Senhor, Só para que a gente possa conversar com Ele, tirar pelo menos 5 minutinhos do nosso tempo para falar com Deus, já é o suficiente para você ter a constância de falar com Deus, de orar a Ele, de falar com Ele. E eu acredito que eu vou conseguir. E se eu conseguir, eu tô tentando, então vocês conseguem também. Eu acredito que vocês vão conseguir também. Eu creio que não é só eu, não é só comigo que aconteceu isso, não é só comigo que acontece, mas com várias pessoas. E eu acredito que vai dar certo, Eu vou orar mais, eu vou tentar me afastar de algumas coisas que me tiram da presença do Senhor, tentar falar com os irmãos, porque a gente tem que pedir ajuda, gente. A gente não pode acreditar
que vamos conseguir vencer apenas com a força do nosso próprio braço. A Bíblia mesmo fala que ai daquele que acredita na própria força do homem, né? Então nós temos que acreditar na força que vem de Deus. Olhar para os montes, da onde vem o nosso socorro. Então a gente tem que acreditar que o nosso socorro vem do Senhor, né? E uma vez eu vi a pregação da pastora Camila, que ela fala assim: se você não tem vontade de orar, ore ainda mais. Se você não consegue ir para a casa do Senhor, não sente mais vontade de ir para a casa do Senhor, aí que você tem que ir mesmo. Se você não sente vontade de louvar, aí que você tem que louvar mesmo. E a gente tentando todos os dias com constância é que a gente vai conseguir louvar, adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus, né? O meu relato é que eu realmente estou passando por uma frieza espiritual extrema, na qual eu oro e não sinto a presença do Senhor. Eu louvo e eu não sinto a palavra do Senhor. Eu não vou mentir para vocês. Chegou um tempo no qual eu estava tão afastada que eu não estava mais conseguindo nem na casa do Senhor, porque eu já estava com vergonha dos irmãos acharem: meu Deus, ela não vai mais, né, para a igreja, ela não vem mais. Mas se eu ficar com esse pensamento, eu nunca mais vou para a igreja. Por quê? Porque eu tenho que sentir, eu não preciso mais sentir vontade de ir para a igreja, eu tenho que ir, eu tenho que fazer a minha parte, né? E se eu colocar na minha mente que as pessoas vão achar, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Eu nunca mais vou para a casa do Senhor. Se eu colocar na minha mente que as pessoas vão me julgar. Eu sei que tem pessoas que têm um coração duro o suficiente que vão criticar o porquê, querer saber o porquê, né? Mas eu preciso ir, porque é eu e Deus, né? É a minha salvação que está em risco. É a minha salvação que está em risco. Então eu tenho que defender ela de todas as formas possíveis, me arrastando, me ajoelhando, me sacrificando de todas as formas. Eu não posso colocar um outro Deus na minha vida que não seja Deus. Eu tenho que tirar todas as coisas mundanas que estão me tirando a minha atenção de Deus, tirando todo o meu foco daquele que me criou, aquele que me abençoou. Então eu vim compartilhar com vocês uma experiência de frieza espiritual que eu tô passando, mas que eu vou conseguir vencer. E se eu vou vencer, vocês também vão conseguir vencer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês possam compartilhar com quem está passando com a mesma situação. E que eu quero dizer também é que nós vamos conseguir vencer, né? Então, curta esse vídeo, compartilhe e dá muito like, viu? E para terminar o vídeo, eu quero fazer uma oração, né, para você e para mim, que nós possamos acreditar que venceremos. Não é fácil, mas venceremos. Fechar os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus de poder, te agradecemos por todos os dias, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de acordar. Senhor Deus, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que nos impede de te adorar, de te engrandecer, que nós possamos voltar ao primeiro amor, Senhor, à primeira essência, que nós possamos sentir a vontade, Senhor, de ir para a tua casa. Mesmo, Senhor, que passamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. E eu acredito que vamos vencer, Senhor Deus. Mas, por favor, não nos abandone, não nos deixe, Senhor Jesus, perecer, pois eu sei que contigo venceremos. Amém? Amém, irmãos. Então, fiquem com Deus. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.